Se o bebê está fazendo muita birra, não aceita a ajuda de ninguém e está batendo de frente com você, eu tenho que te explicar algo super interessante que está acontecendo nessa fase. No episódio de hoje, a adolescência do bebê. Quem aí já não passou pela fase da adolescência? Aquela fase que a gente acha que conhece tudo, sabe tudo, enfrenta tudo e tem o domínio de tudo. Uma fase que marcou gerações e que com certeza marcou a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Falar de adolescência é falar de um período conturbado que está cheio de situações referentes às emoções e aquela consolidação em relação ao mundo. E isso, se já é difícil para quem tem lá seus 14, 15 anos, imagine para uma criança que tem 2 anos. Nossa, Bruno, exatamente. A adolescência do bebê é uma fase que acontece e que muitos pais às vezes não têm a compreensão, nem os professores também, de que ela é real. Se você está diante de uma situação onde você percebe que houve uma alteração de comportamento em relação à tua criança, pode começar a observar. Ele está na fase da adolescência do bebê. Existem vários comportamentos que podem notificar que o bebê está entrando nessa fase da adolescência. Mas existem 3 que são muito conceituais e que é muito visível, né? Mais comum de acontecer e que a gente tem que perceber quando aquilo é normal ou foge do padrão que é natural no desenvolvimento da criança. 3. Quais são elas, Bruno? A negação, o confronto e a autonomia em relação ao outro. Como funciona isso, gente? O bebê, quando ele começa a ter a negativa, né? Tudo para ele é não. Você fala para ele, pega a chupeta? Não. Pega o brinquedo? Não. Vamos comer? Não. Tudo para ele é não. É uma forma que ele tem de mostrar para você que quem manda é ele. Ele está à frente de toda a situação que ele quer que aconteça. Né? E o mais interessante desse processo é que o bebê acaba por manipular todos que estão ao redor para fazer aquilo que ele quer. Por quê? Ele entra naquela fase da birra, naquela fase do choro, naquela fase de se jogar no chão. E tudo isso acaba gerando essa situação onde o bebê tem o controle sobre o que está acontecendo naquele momento. Então, se você perceber que isso está fora do comum, liga o alerta. Aí ele está entrando nessa fase da adolescência. Outra situação muito comum é a situação do confronto. Você fala com o bebê e ele bate de frente com você, ele confronta você. Isso não é normal para a idade de 2 anos, que é quando inicia-se basicamente essa adolescência. O bebê ele vai ter sim as suas opiniões, mas a gente tem que saber até quando isso realmente é normal ou quando está excedente, né? Então, esse confronto, ele é natural porque é uma disputa de espaço. O bebê, ele quer disputar esse espaço com você. Ele quer mostrar que ele tem autonomia naquilo que você está querendo que ele faça. Só que quando isso ultrapassa certo limite, tem que ligar o alerta também. Por quê? Não é comum. E automaticamente o bebê tem, né, a partir dos 2 anos, a necessidade de obedecer regras simples. Se ele não tem esse comportamento, algo tem que começar a ter uma intervenção, porque é uma fase que pode se alterar aí e depois a gente não ter o controle sobre ela. E a terceira é a autonomia em relação ao outro. Como assim, Bruno? O bebê não aceita que ninguém faz nada por ele. Ele quer fazer tudo sozinho. Só que esse fazer tudo sozinho, ele não se preocupa com os perigos que possam acontecer nessas ações que ele quer desenvolver. Então é aquela situação que você fala não e ele olha para você e continua querendo fazer aquilo que ele sabe que é perigoso, né? Às vezes ele não tem a consciência do perigo que vai acontecer, mas o seu não mostra para ele que algo está errado, mas mesmo assim ele quer fazer. É aquela situação, né?
colocar o dedo na tomada, puxar o rabo do gato, né, derrubar as coisas em casa, né, situações aí que eu tenho certeza que todo mundo já deve ter vivenciado ou passado, né, vendo o bebê agir com essa situação. Então, essas 3 características dão aí um cenário para essa fase que acontece com os bebês. Que fique claro, a aprendizagem é diferente de teimosia. Como assim, Bruno? O bebê, quando está aprendendo, ele sempre vai querer que você motive ele a fazer as coisas. Quando ele entra numa fase que ele não quer a sua opinião, essa fase não é tão interessante para ele. Então, quando a gente for observar o bebê em toda essa situação de aprendizagem que ele vivencia e os comportamentos que ele evidencia, que ele mostra para você, é ali que você tem que saber se está correto ou não, se está dentro da normalidade ou não. Cada bebê, gente, tem a sua personalidade, né? E isso vem influenciado tanto na questão genética como na questão do ambiente que ele está inserido. Então, nesse ambiente, ele vai ver situações que ele vai reproduzir, né? Então, existem estudos que falam que os comportamentos que existem nos ambientes que os bebês estão inseridos influenciam muito nos comportamentos deles. Então, a gente tem que começar a ter essa noção de intervenção. Se aquele comportamento ele é derivado de algo que o bebê está observando continuamente, ou se é algo que não acontece naquele ambiente e ele está reproduzindo, né? Alguém fala muito não para o bebê, para ele estar falando não também, né? Alguém interfere muito nas ações do bebê para ele não querer que essa pessoa interfere também. Então são situações que têm que ser medidas, né? Então essa intervenção ela é muito minuciosa e você tem que perceber que teu bebê ele sempre vai querer interagir. A partir do momento que ele não quer uma interação tão constante, algo não está bacana. Então observe o comportamento dele, como ele era antes dessa fase dos 2 anos, como ele está agora, né? Você fala, ele ainda tem aquela situação de te ouvir, ele ainda tem aquela questão que você faça com ele, por quê? As relações afetivas que se estabelecem nesse período são relações que são fundamentais. Até os 2 anos se constrói todo o processo de limites, de regras na criança pequena. Então, até a partir dos 2 anos, ou até menos ainda, o bebê já pode ter a noção do que ele pode ou não fazer. E a gente tem que aprender que autonomia é diferente de liberdade excessiva, né? A gente não pode deixar o bebê fazer tudo o que quer também. Isso não é bacana, isso não é legal. O bebê tem que fazer tudo, mas sabendo que existe um limite, existe uma regra e ele tem que seguir. Então, quando você for fazer a sua intervenção, analise o contexto, analise o cenário e aí sim você vai intervir da melhor maneira sem que você crie situações conflituosas ali que não vai levar a lugar nenhum. Bruno, pode bater? Não, não resolve, né? É muito mais interessante que você procure outras maneiras, por exemplo, uma conversa, né? Uma relação afetiva mais intensa, né? A mostra do perigo que aquilo pode acontecer, isso sim vai fazer diferença nessa ação. Uma coisa interessante, ela passa, tá? Ela não perdura a vida toda, mas ela deixa muitas marcas na aprendizagem do bebê. Então tome muito cuidado com essa situação que você está, né, vivenciando, às vezes proporcionando para a tua criança, né? Independência, autonomia é muito legal, mas ela tem que ser supervisionada nessa fase infantil, porque às vezes você está permitindo que seu bebê faça situações ali que não são bacanas para ele, e conforme ele vai crescendo, ele vai solidificando, ele vai modificando esses comportamentos, e aí pode ser que gere situações muito mais conflituosas, situações muito mais chatas, que vai ser difícil para você corrigir lá na frente. Nós devemos sim proporcionar situações de aprendizagem que o bebê tenha liberdade, mas toda liberdade ela deve ser pautada numa regra, e a gente nunca pode esquecer isso. Entenda, você está construindo a sua criança para a sociedade, então tudo que você ensina hoje, ela vai refletir quando ela tiver maior.
como eu disse, é uma fase que passa, mas é uma fase que deixa muitas marcas na criança. E a gente tem que aprender a mostrar, né, para ele visualizar que as marcas que vão ficar são marcas boas, ou seja, que ele vai ter uma educação muito consolidada, muito reflexiva, né? A gente não pode pensar em punição, a gente tem que pensar em reflexão com a criança, é levar a criança a refletir sobre as ações, refletir sobre os atos dela. E assim a gente vai construir e vai passar essa fase de uma maneira bem tranquila, bem sossegada. Sabia disso? Achou legal? Bem interessante esse tema, né? Se você ficou curioso, pesquisa mais, tem muito mais coisas bem interessantes sobre esse assunto e que vale a pena conferir. Ó, espero você no nosso próximo episódio, espero que você tenha gostado, compartilhe com outras pessoas, porque às vezes tem gente que tá vivenciando isso e nem sabe desse conceito aqui, tá bom? Ó, beijão, tchau!